Boa tarde, bom dia, boa noite para você. Estamos aqui hoje iniciando o nosso podcast com o pastor Ney. E a pastora Maria José. Queríamos falar um pouquinho hoje com vocês sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Que funciona na nossa vida como se fosse um GPS. Exatamente isso. Você não vai a lugar nenhum se você não tiver um GPS. Então, ele vai te dar a direção, vai te dar as coordenadas certinhas, né? Daqui tantas milhas, você vai virar à direita, vai em frente, no terceiro sinal, vira à esquerda. A Bíblia é a palavra de Deus, que ela nos orienta naquilo que nós devemos fazer. Sim. Imagina que eu fosse sair daqui para ir na sua casa. E eu não sabia como chegar. O que é que você vai fazer? Você vai me dar direções. Evidente que no início vai ser direções o quê? Gerais. Conforme eu for me aproximando da sua casa, você vai me dando especificações, detalhes. Olha, perto daquele poste, daquela padaria, tem aquela casa amarela. Aí você vai sinalizando mais. E assim é o nosso caminhar com Deus, viu? Começa de uma maneira geral, a gente ouve o Evangelho. Mas conforme a gente vai seguindo a Cristo e Cristo se revelando para a gente, a coisa vai ficando mais nos detalhes. Também é um termômetro, né? Porque às vezes eu posso falar alguma coisa para você. Ah, não, você não deve fazer isso. E eu faço aquela pergunta. Capítulo e versículo. Onde que está isso na Bíblia? Que às vezes a gente fazemos a afirmação que a palavra de Deus não diz. Então, a nossa direção é a palavra. O que Jesus disse, o que Jesus pensa disso, né? E o foco central é a pessoa de Jesus. Muitas das vezes a gente se esquece disso, que a Bíblia é, no Antigo Testamento aponta para aquele que viria. O Novo Testamento é aquele que já veio. Para nós, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente. E mesmo Jesus, ele fala, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantas das vezes nós fazemos negócio, tomamos direção na nossa vida e não é de acordo com a palavra de Deus para nós. Porque a Bíblia, ela tem direção para você em relação aos nossos sentimentos. O que você faz com a sua culpa? O que você faz com o pecado? Como que você vai agir quando você está triste, que a sua alma está triste? Ela tem orientação para tudo isso. Isso, então ela serve na vida prática, na vida do dia a dia. A Bíblia não esconde pecado, a Bíblia não esconde conflito do lar, separação de casal, divórcio. O próprio Deus fala, eu dei carta de divórcio. Então a Bíblia reconhece a humanidade. Nós falhamos, nós caímos, nós queremos o melhor, nós não conseguimos, nós temos sonhos, nós temos anseios, também temos dificuldades. A Bíblia não esconde nada disso, ela convida. Lembra que Jesus fala, vinde a mim, todos vós o quê? Que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vou o quê? Vos aliviar. Então a Bíblia é esse convite. Você vem do jeito que você está. E Jesus é que transforma. E você evita muito sofrimento quando você tem a direção com a palavra de Deus. O livro de Provérbios, ele é cheio de orientação, né? Na sua vida pessoal, sobre o que você tem que comprar, como que você vai aplicar o seu dinheiro, se você pode ou não emprestar o seu dinheiro para alguém, emprestar o seu nome, porque às vezes nós nos colocamos em problema, ou até mesmo direção, como você comentou, sobre o casamento, sobre uma escolha importante que você vai fazer na sua vida, você ter a direção. O que a Bíblia diz sobre isso? Qualquer dúvida, você pode, né, olhar ali. Falando nisso, tem o aplicativo e a Bíblia, né? Hoje em dia as pessoas quase não usam a Bíblia, usa mais o celular. Não que a gente goste, mas as pessoas usam. Existe a praticidade de você ter no celular, no seu iPad, no seu computador, principalmente quem faz estudo bíblico, certamente é um recurso. Quem utiliza como a Bíblia em áudio para ouvir, são recursos muito bons. Agora,
manusear a página, sublinhar, escrever, pintar, anotar. Normalmente você faz com o livro, né? Então eu acho que isso aqui é diferente. É verdade. Isso aqui eu acho que é diferente. A interação é mais pessoal. Não estou dizendo de maneira nenhuma, não me entenda errado. O celular, você lê e tudo, mas você lê, fecha e você pode até sublinhar, pode estudar, quem faz, mas existe uma disciplina para quem estuda em equipamento eletrônico. Na praticidade, ó, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí você fala, nossa, eu já li isso, não sei aonde. Mas se você pintou, você procura assim e fala, ó, tá aqui, eu pintei. Entendeu? É muito importante. Então você lê, você medita, como também é importante de manhã você meditar na Bíblia, você acordar e você pegar a direção de Deus para o seu dia, né? Uma palavra que você vai ler, né? Uma palavra que seja pequena, como o pastor Ney sempre fala, não precisa ler o capítulo inteiro, mas leia um versículo, como o Salmo 1 diz, medita nele dia e noite, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Deus está querendo falar com você. Quando você abre a palavra e você lê, Deus está falando com você. Ele está te dando direção. Aquela palavra, né? Vamos supor, acordei hoje de manhã, antes de sair de casa, eu vou abrir lá. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Durante o dia, eu vou estar pensando nessa palavra, meditando nessa palavra. E eu vou encontrar o Espírito Santo para me fazer lembrar quando eu preciso de saber que ele não vai faltar. Porque a gente enfrenta problemas, desafios todos os dias. Mas a palavra que você leu, que você meditou, o Espírito Santo te faz lembrar, né? E assim, às vezes, quando você nem espera, você pensa que nem sabe aquilo, você leu aquilo uma vez e de repente, às vezes não é o versículo todo, mas um pedaço dele. O Espírito Santo te traz a memória. E aí, é duas coisas importantes. Vai ter, olha só, uma, se você acredita no que foi escrito, mas se você acredita em quem está falando. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Duas coisas que vai acontecer com essa palavra. Primeiro eu tenho que ler e acreditar se o que está aqui é verdade. Mas eu tenho que lembrar quem está por trás da mensagem. E se essa pessoa é de confiança. Eu posso confiar no que ela fala? Ela cumpre o que ela diz? Sim. E aí entra a fidelidade de Deus, o caráter de Deus. É verdade. Ler a Bíblia não é simplesmente você evangelizar, não, é muito mais do que isso. É você conhecer o autor das Escrituras, o inspirador, e falar, eu confio nele. E muita gente hoje em dia não confia. É importante você ter a Bíblia como regra de fé e prática. Você tem que acreditar no que ela diz, no que Deus diz, porque ele mesmo empenhou pela palavra dele, né? Ele mesmo vela em cumprir a palavra dele, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, quando ele promete, uma das promessas do Senhor que eu gosto muito é que ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Então, ele prometeu e ele enviou o Espírito Santo. Quando ele subiu, o Espírito Santo foi enviado, que habita em nós. Então, Deus promete e Deus cumpre. Deus vela em cumprir a sua palavra. Porque o homem, às vezes, promete e não cumpre, né? Mas a palavra de Deus... Não, e olha só. Ele é o Senhor que te sara. Amém. Ele é o Senhor que é a tua justiça. Amém. Ele é o Senhor que é o Deus proverá. Amém.
Aí você começa a colocar, como que você O coloca, eu sou, pedras né? de fundamentos. Sim. E aí você começa, eu confio nisso? Eu posso acreditar nisso? Uhum. Eu estou crendo nisso? É como que você faz um degrau. Ó, se eu posso confiar aqui, então quando eu ponho a outra, não, então ele também é fiel para cumprir. É. Isso gera fé. Sim. A fé vem pelo ouvir, o E ouvir ouvir a pela palavra palavra de de Deus. Deus. Tem um dos textos da Bíblia que eu amo demais, que é o Evangelho de João, eu amo todo ele, mas no capítulo 11, do fato da morte de Lázaro, que era amigo de Jesus, que Marta e Maria mandam avisar, olha, o seu amigo está doente. Jesus estava à distância de 2 dias, andou para frente mais 2 dias, quando ele volta, Lázaro já estava morto e enterrado. E Jesus, então, vai ao encontro para exatamente em frente ao local onde Lázaro estava morto e enterrado. E aí, ali, Marta vem ao encontro de Jesus, chorando, triste, e ele disse, aonde colocou o corpo? E ela disse, Senhor, já tem dias, mas se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. E então manda chamar Maria. Quando Maria vem, ela fala a mesma coisa, né? Se Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, porque Maria vê que Jesus é vida. Onde ele está, tem vida. E então ele fala a mesma coisa para Maria. Ele estava trabalhando a fé no coração delas e ele faz a mesma promessa. Maria, se você crê, você vai ver a glória de Deus. E então, quando ele dá aquela palavra de ordem e Lázaro sai para fora, vivo, pulando, ainda tinha faixas, mas os olhos de Marta e Maria viram a glória de Deus se manifestando, trazendo vida, porque Jesus é vida. Quando Jesus promete, ele cumpre. Ele é a palavra, ele é o rema, ele é a vida. Ele é o poder e o amor de Deus em ação. Isso nós conhecemos Jesus através da palavra dele. E importante assim, Jesus parou em frente ao sepulcro. E Jesus chamou um nome. Falou, Lázaro. Jesus não chamou José, Maria, João, Pedro, e chamou Lázaro. Tem coisa que é só você e Deus. Lembra da particularidade? Uhum. Quando você começa a andar com Cristo, por exemplo, ele entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro, eram amigos. Uhum. Ali Bethsaida era sempre um ponto Mas que ele entrava. quantas casas não recebeu? É. Ou, como disse irmão lá, o cobrador de impostos, recebeu, mas desdenhando, com desprezo. É muito importante quando tem milagre para a sua vida. Não vai acontecer com os outros. Uhum. E tem milagre que vai acontecer com os outros e não vai com você. Então você tem que saber fazer o quê? Senhor, tu tens um milagre para mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família, faz algo aqui. Uhum. Agora, espere que Jesus vai fazer. Não é eu disser para Jesus o que ele tem de fazer, também é diferente. Isso tudo é relacionamento. Que você, para você conhecer Jesus, que é bom começar a ler até o Evangelho de João, e você vai lendo, você vai vendo o que Jesus fez, o que ele falou, o que ele prometeu, o que ele cumpriu, o que é que o Pai falou a respeito do Filho, o que é que os profetas falaram. Você vai conhecer Deus, o amor de Deus, a vida de Jesus, e você vai começar a desenvolver um relacionamento através das Escrituras. Às vezes você lê tantos livros, mas a Bíblia é o best-seller, né? A Bíblia é a boca de Deus falando para você. E você pode desenvolver um relacionamento com esse Deus lindo que te ama tanto, que fez tudo por amor de você. E lembra de uma coisa, tudo começa aqui, ó. Não adianta eu ir em vários lugares se eu não parar e não quiser conhecer o autor. É como dizer assim, alguém me mandou uma carta, mas eu desprezei aquela carta. Não sei quem escreveu, autor anônimo. Olha só, que importante. É.
não é o carteiro que você despreza, é quem mandou a carta. Uhum. Porque quem prega é só o mensageiro, ele é o carteiro. Olha, eu estou te entregando uma mensagem, mas quem mandou a mensagem é que é importante. É. E quando eu ignoro a mensagem, eu estou ignorando quem me enviou. Então, Isso é assim, triste, porque às vezes hoje a gente vê que o homem, que as pessoas, ele está cada vez mais longe de Deus, porque está ignorando a Bíblia, né? Há reuniões que a Bíblia não é lida, não é pregada, não é explicada, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de pela Deus. palavra de Deus. Então, se você está desprezando a palavra, você está desprezando o mensageiro. Então é importante começar por aqui, ó, o livro de Gênesis. É o livro do início, é fundamental para a doutrina cristã. Mas se você nunca leu a Bíblia, comece no livro de João. Conheça Jesus. Quem é Jesus? Como que eu vou saber de Jesus se ninguém vai me falar? Ontem eu li algo interessante. Felipe, o Espírito Santo fala para ele assim, um anjo, né? Parece que é um anjo. Olha, vai para aquela rua, vai para aquele caminho, fala deserto. Eu fiquei pensando, imagina se Deus mandasse você para uma rua deserta. Primeira pergunta que eu ia fazer, vou fazer o que lá? Mas ele obedece, ele vai. Naquele caminho estava passando a carruagem. O Espírito Santo fala para ele, se aproxima da carruagem. Ele teve que correr, porque a carruagem está andando. Quando ele corre e se aproxima, ele está escutando uma voz lendo. Ah, foi levado ao matadouro. Ele pergunta, você está entendendo o que você está lendo aí? Alguém estava lendo o profeta Isaías. Sim. E a voz lá de dentro fala, ué, mas de quem ele está falando? Dele mesmo? Aí Felipe sobe e apresenta Jesus. Olha só que coisa. Até para a gente obedecer. Como é que eu vou saber que é o Espírito Santo? O Espírito Santo glorifica a Cristo. Mas eu tenho que aprender onde? Nas Escrituras. Daí vem a mensagem. E é interessante porque hoje nós vivemos assim, geralmente acontece, é tanta palavra profética, é tanto que fulano falou isso, outra pessoa sonhou isso, e nós somos direcionados pela palavra de Deus. Porque se não bate com a palavra, se não vai de acordo com a palavra, não é boca de Deus, não é Deus que falou. Então, às vezes, você vê até uma pessoa afirmando, né, numa congregação, numa igreja, pregando algo que é uma ideia de um homem, de uma outra pessoa. Não é o que a Bíblia diz. Então, sobre esse fundamento, a gente não pode ter credibilidade, né? O que a Bíblia diz sobre você? O que a Bíblia diz sobre o pecado? O que a Bíblia diz sobre vários outros assuntos? Para isso eu tenho que confiar. E Jesus falou, né? Vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. E se você estiver em mim, a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, Deus tem compromisso com aquele que guarda a palavra dele. Porque às vezes a gente toma uma decisão na nossa vida sem direção de Deus e depois vem a consequência e aí as pessoas falam, por que que Deus deixou isso acontecer? Deus não deixou, você nem consultou a palavra, você nem pediu a direção. E Jesus fala, eu gostaria que o pastor Ney explicasse um pouquinho, né, sobre isso que Jesus fala, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E voltando um pouquinho para trás, até o diabo conhece a Bíblia. E ele usa a Bíblia. Ele usou para tentar ele Jesus. usou a palavra de Deus com Adão e Eva, com a Eva no fruto. Ele usa com Jesus na tentação. Ele cita o Salmo 91. Ele conhece, decorou e fala decorado, mas ele não obedece. Ele não submete. O texto bíblico se usa pensando que expulsa o diabo. Verdade. O Salmo 91. Ele mandou. E é o que ele usa.
olha, você pode pular daqui porque o anjo, Deus vai mandar um anjo para te segurar. Então, só que existe a distorção das escrituras. O diabo ele sempre vai distorcer, ele vai pegar um pedaço aqui e vai encaixar e vai fazer um Uma texto mistura fora de de contexto. mentira com verdade. Isso. E vai ser uma mentira bem contada, com capa de Para verdade. trazer dúvida, E você, tipo acaba assim, caindo. você vai lembrar de Arão, o povo saiu do Egito, Deus estava fazendo maravilhas, atravessou o Mar Vermelho, Moisés sobe para o monte, o que o povo faz? Faz um bezerro de ouro aí para nós. Primeiro carnaval, gente. Quer dizer, Arão é o sumo sacerdote, é o pastor da igreja. É muito E fácil. ele faz o que os povos estão querendo fazer. É. E quando Moisés desce, fala com ele, Arão, que pecado que você trouxe sobre esse povo? Ele, tu sabe, esse povo aí é difícil. Então, todas as vezes que você tenta agradar o homem, você acaba desagradando a Deus. Porque você quer ter o apoio, a aprovação das pessoas, falar uma mensagem que todo mundo gosta de ouvir, né? Mas é melhor ensinar a palavra, agradar a Deus. Provérbios fala, é melhor a repreensão sincera do que o sorriso falso. E nós queremos com isso, primeiro é glorificar a Deus com esse vídeo, com essa mensagem. Uhum. Segundo, está aqui para apoio, meditação na palavra, mas para incentivo, que você leia a palavra de Deus, que você estude a palavra de Deus e que essa palavra ela tem que vir, entrar, né? Te alimentar. É o pão nosso de cada dia. Isso. Né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Deus falou, se Deus prometeu, come essa palavra, se alimenta dessa palavra. Todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor para sempre está estabelecida no céu. O que vai acontecer nesses últimos dias? Né? Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. A Bíblia te orienta sobre isso. Ela orienta como você ser uma boa mãe, um bom pai, como você criar seus filhos. Então, não deixe de ler a palavra, de conhecer a palavra e de ter relacionamento com Deus. E a Zezé costuma falar assim, a distância mais comprida é entre a cabeça e o coração. Você às vezes pode ouvir, pode ter o processamento mental, mas ela não desce. E Jesus disse na parábola do semeador, há 4 tipos de pessoas. Umas que não entendem as escrituras, o diabo vem e rouba o que foi semeado. Mas outras aonde é semeado, mas as coisas do mundo, as preocupações da vida, o amor pela riqueza, a perseguição faz com que elas abandonem. Aquilo vem e serve como, sabe, aquilo que abafa e não deixa germinar, crescer, sufoca. Mas existe um que a palavra entra onde? No coração. E dá fruto. Germina e dá fruto. É verdade. Que Deus te abençoe, que onde você estiver na sua caminhada cristã, lembre, na palavra de Deus, Deus revela quem Ele é. E a palavra de Deus expressa a vontade dEle. Então, a maneira de conhecer a Deus é observando a palavra. Amém. Até o próximo podcast. Nós vamos deixar a nossa descrição ali no link, vamos deixar o nosso telefone para você mandar suas perguntas que você tem sobre a Bíblia e querer conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada em nome de Jesus. Até a próxima. Amém.